Quem acompanha meu canal sabe que eu sou um fã assíduo das séries da Netflix, né? Gosto pra caramba. Mas não costumo comentar muito a respeito de séries. Mas essa série foi muito marcante e eu acho que tem coisas importantes a respeito dela que a gente precisa conversar. Então, se você ainda não assistiu a série Messias da Netflix, eu recomendo a você pause esse vídeo, assista a tua série e volte para que a gente converse na sequência, beleza? Porque pode ser que esse vídeo contenha spoilers, digamos assim. Então vamos lá. Confesso a vocês que assistindo ao trailer da série, eu não me senti muito inspiradão para assistir Messia logo de cara, não. O que me motivou a assistir essa série foi a quantidade de notícias que tem se espalhado pelos feeds por aí, falando a respeito da polêmica que essa série gerou, principalmente em países árabes de religião muçulmana, que entenderam que esta série viola a santidade da religião. Diante disso, fui lá, meti a cara e falei, olha, é hoje, sábado, vou pegar para assistir essa série do começo ao fim. E foi assim que eu fiz. Vamos lá, pessoal. Os 2 primeiros episódios são extremamente empolgantes, sabe? Extremamente elétricos. Você fica com o olho grudado na tela e você não consegue descolar por nada. A série é extremamente ágil, começa na Síria, se passa em Israel, Estados Unidos, muito bacana. Ela tem tudo aquilo que quem gosta de emoção poderia querer em uma determinada série. Os 2 primeiros episódios, os restantes, os intermediários, começam a ficar um pouquinho chato, porque é necessário que se desenrolem ali os enredos das pessoas, mas tudo bem. Uma das coisas importantes, quem gosta de religião, quem gosta de assuntos escatológicos relacionados à Bíblia, né, os amigos desigrejados, a turma, os irmãos evangélicos e toda essa turma que se preocupa com o fim dos tempos aí, que está de olho nos sinais, vai gostar muito de assistir essa série, vai gostar bastante. Essa série é uma série que faz a gente pensar. Ela se passa num período de tempo contemporâneo, e mexe com alguns pontos de vista que muitas vezes já estão cristalizados, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de algumas coisas importantes. Em momento nenhum você vê, pelo menos ao meu ver, né, o personagem principal se intitulando como um Messias, né? Ele consegue ao mesmo tempo corresponder, né, dar a entender que se trata do Messias islâmico, né, do Messias dos muçulmanos, e ao mesmo tempo corresponderia ao Messias dos cristãos. Tanto que ele faz diversas referências a andar com todos os homens. É muito curioso isso, né? E essa série ela é muito engraçada, porque ela leva o sujeito a determinados atos, ele conduz pessoas, ele mobiliza pessoas, ele sensibiliza grupos de pessoas, mas ao mesmo tempo ele não resolve questões. Vou dar alguns exemplos para vocês. Ele sai da Síria, né, onde desde ali ele é aclamado como possível Messias por usar uma veste mostarda laranja ou alguma coisa assim, que seria uma referência ao suposto Messias daquela religião, e e consegue, segundo as pessoas que o entendem como Messias, destruir ou afastar o risco do Estado Islâmico, que estaria ainda atacando ali aquela população, etc. Ele conduz aquelas pessoas até a fronteira de Israel, né? E naquele momento ele deixa aquele grupo de pessoas que não conseguem adentrar as fronteiras de Israel, e nesse meio tempo ele reaparece nos Estados Unidos, né? E salva não.
e aparece junto com uma adolescente que estaria perdida em meio a uma tempestade, etc. Lá. Uma das coisas engraçadas é que durante todo o enredo da série, você percebe que os supostos milagres eles não se concluem, eles não se fecham, né? Ele aparece ao lado da adolescente. Você não percebe que foi ele que salvou, né? Ele conduz as pessoas da Síria até a fronteira de Israel. Não há nenhum movimento no sentido de perceber nesse processo um milagre, né? Ele recebe pessoas doentes que gostariam de ser curadas de determinados problemas de saúde. E com o passar dos episódios você percebe que não, estas pessoas não são curadas, né? Num determinado momento, quando ele decide se revelar como um Messias, quando percebe que é hora ou se sente encorajado para tal, ele resolve andar sobre águas. Nesse meio tempo, né, se revela por trás do enredo a história de que esse sujeito já teve passagem por clínicas psiquiátricas, com o que eles chamam de síndrome do Messias, que ele conviveu com um tio que era ilusionista e que eventualmente aquele evento de andar sobre as águas pode ter sido algo nesse sentido também, né, algo no sentido de uma ilusão. O que mais toca é que você percebe que as pessoas passam a segui-lo por um desejo pessoal. As pessoas passam a segui-lo por procurar uma coisa cotidiana de todos nós, né? Procurar em algo em que acreditar. Em momento nenhum você não parte dele a procura, né? Ele simplesmente é um sujeito muito envolvente, um sujeito que sabe ler pessoas, né? E essas pessoas se derretem por ele ali, né? E a partir desse momento ele resolve assumir esse perfil, suposto Messias, tal e coisa, e por trás disso é muito legal, porque corre toda uma discussão ali, como é que a gente diz, política, né? Israel, Estados Unidos, galera tentando deportar o sujeito, e ele mexendo com as massas, mexendo com a população. Num determinado momento da série, ele consegue ser, entre aspas, deportado dos Estados Unidos para Israel. E nesse momento em que é deportado, o avião em que ele está é abatido, é derrubado ou simplesmente cai, né? Cai num campo de flores, muito interessante. E pertinho da série terminar, você percebe ali, você vê ele caminhando, não sei se houve algum sobrevivente do acidente, e aí você o vê ressuscitando as pessoas que haviam morrido no acidente, no avião no qual ele estava sendo deportado. O curioso é que no território em que ele cai, um menino, né, um pastorzinho ali de cabras, se surpreende porque chega para as pessoas e dizem, não, olha, eu vi, ele ressuscitou você, você já estava morto, com a boca cheia de larvas, etc. E aí você se pergunta, né, era ele o Messias ou não era? Né? Fica essa dúvida, eu acho que é esse ponto de interrogação que a série tenta lançar. Esse é um defeito terrível, na minha opinião pessoal, das séries da Netflix. Eu acho que as pessoas já estão num momento, quem assiste série como entretenimento, já está num momento em que quer conclusões, né? Quer conclusões, quer desfechos. Por isso que eu gostei, por exemplo, do desfecho da última temporada de Vis-a-Vis. Eu acho que quando você termina uma série, você quer um desfecho, né? Tanto que o pessoal aqui no final de Vis-a-Vis chegou a bater palma. E quando você não tem um desfecho definido, você... aí fica aquela discussão, né? Mas, poxa, é para quem assistiu definir. Eu acho que o mais importante dessa série é o seguinte, todos deveriam assistir para fazer uma autoanálise no seguinte sentido. Em quais circunstâncias nós procuramos pessoas em quem acreditar? Na nossa vida cotidiana, na nossa religiosidade, nas nossas idas simples à nossa igreja. Né? Quantas vezes a gente simplesmente faz um esforço para engolir determinadas crenças ou determinadas coisas que são ditas, né?
E é essa a característica do ser humano, você consegue perceber um Messias se formando a partir do desejo e da expectativa das outras pessoas de que ele existisse, tá? Se eu recomendaria essa série para você, sim, se você tem interesse em assuntos apocalípticos, escatológicos, ela vale a pena. Se não, só pela curiosidade, mesmo assim, eu acho que ela valeria a pena, tá bom? Um abraço.